Eu estava falando no domingo sobre a volta de Jesus, né? E é um assunto assim muito complexo. É um assunto assim que tem posições diferentes, mas todas as posições diferentes, elas concordam em uma coisa: Jesus vai voltar. A segunda vinda de Jesus. E todas elas veem, independente, que isso está muito próximo. Algumas posições sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus, creem, como eu creio, que Jesus ele vai voltar. O próximo evento escatológico é o arrebatamento da igreja, né? E como eu creio que é uma posição teológica chamada pré-tribulacionista, ou seja, antes, a igreja subirá antes da chamada tribulação. A tribulação, que é quando, na realidade, o governo de Satanás ele vai governar. Na realidade, ele já é o príncipe desse século, amém? A Bíblia diz que ele já é o príncipe desse século. Viver nessa terra é viver nadando contra a correnteza, amém? É viver expulsando demônios, amém? Porque, naturalmente, esse mundo está corrupto. O mundo jaz no maligno. O mundo está mortificado no maligno. Então, viver nessa terra é naturalmente nadar contra a correnteza, pregando um reino de Deus. Claro que esse reino que nós pregamos de Deus, espiritual, mas que tem assim, uma praticabilidade em nossa vida real. É um reino espiritual, nós nascemos do Espírito, mas esse reino de Deus, que um dia vai se manifestar de uma maneira plena, nós já somos participantes desse reino de Deus agora, como igreja. Agora, como igreja, eu posso ver o governo desse reino na minha vida, amém? Na vida da igreja. Isso tem que ser um espelho para o mundo olhar e ver assim, poxa, tem algo melhor, tem uma promessa. Então, nesse tempo nós estamos pregando o Evangelho, nós temos que manifestar, nós temos que vivenciar, e isso é vivenciado, irmãos, com comunhão com Deus, com uma vida de fé. Não tem outra vida, não existe outra vida para a igreja, para nós, que não seja viver da fé, ou pela fé, através da fé, e essa vida da fé tendo comunhão com o Espírito Santo, amém? Comunhão com o Espírito Santo através de práticas espirituais. Práticas espirituais, na realidade, são ferramentas que nos equipam a viver uma vida sobrenatural aqui nessa terra, um governo do Espírito, amém? Só que tudo isso que nós vivemos, e temos que vivenciar e nos aprofundar mais, isso vai ter uma coisa plena do governo de Jesus aqui na terra, quando ele voltar. Isso vai ter uma forma. Só que antes vai ter o governo de Satanás. Se você olhar na história e você vê os piores ditadores no mundo, Hitler, fala outro aí, Stalin, fala outro, Lenin, Mao Tse-tung, muitos, Nabucodonosor, e você vai, muitas pessoas que fizeram, isso vai se intensificar no governo chamado do anticristo. Mas, nessa posição chamada pré-tribulacionista, ou nós cremos que, como nós mostramos em alguns textos no domingo,
que nós vamos ser salvos da ira ou desse tempo de tribulação. Nós cremos nisso. Que Jesus ele vai voltar e nós subiremos, nos encontraremos com ele nos céus, passaremos esse tempo da tribulação, é o chamado casamento de Jesus e da igreja. Nesse tempo teremos novos céus e novas terras, e na segunda volta, essa é a posição pré-tribulacionista, e passando esses 7 anos, principalmente os 3 anos e meios finais, onde a coisa vai ficar cada vez mais feia, e que aqui na terra as pessoas poderão estar se convertendo, sim, mas a troco do sangue, como Marte, porque muitos vão ser perseguidos, muitos vão ser amaldiçoados, mortos mesmo. Ódio do bem. O ódio do bem vai se alastrar. E a gente matando uma pessoa por uma boa causa, nós estamos bem. Não? Nós estamos sacrificando aquelas pessoas, porque aquelas pessoas que vão estar lá é a espúria do mundo. Eles não deixam o mundo viver em paz. Né? Então, queridos, por causa disso, nós cremos, subiremos com Cristo no começo, antes da tribulação, casaremos com o Senhor na igreja, e ao final da tribulação, a Bíblia nos instrui que Jesus é a segunda volta de Jesus mesmo, em que ele vai tocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Quando ele falou assim para os discípulos: olha, vocês estão vendo? Esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará. Amém? E quando ele voltar, como diz Judas, com todos os seus santos, nós estaremos lá. Novos corpos. E aí teria o reinado dele por 1000 anos na terra. Eu creio nisso. Há posições diferentes. E quando fala assim, quem vai subir, eu creio sinceramente que todos os crentes em Jesus subirão. Isso não significa que todos os que estão nas igrejas subirão. Aí que é o problema. Porque eu não tenho nem como julgar isso, mas eu sei que todos os crentes. Por isso que alguns têm uma posição teológica, que eles creem que vai ter um arrebatamento, sim. Mas quem vai subir, alguns têm essa posição teológica, homens sérios. Quem vai subir é aqueles que estão andando com Deus, se santificando, como a gente viu aqui, pegando a vida e se negando em favor do reino de Deus. Algumas posições teológicas, eu preciso falar para você, creio que esses vão subir. E que outros que não levaram a vida cristã e não levam, vão passar. Algumas posições, homens sérios. Outra posição teológica fala que a igreja não vai subir, ela vai passar o pão que o diabo amassou, e quando chegar quase morrendo, aí sim vai ser assim, subiu, desceu, lá no final da tribulação. São posições teológicas e há bases dentro dessas posições teológicas. Eu creio. Mas, por que eu estou falando isso, querido? Porque é tempo. É tempo da gente levar a sério o reino de Deus. Por quê? Ainda que eu creio que a igreja vai subir como um todo, igreja, homens, e aqui a gente fala, ande no Espírito, né? Vai subir como um todo, né? Não os mais santificados, só eu creio que toda a igreja vai subir, toda a igreja. Você pode falar assim, não, pastor, e se? E se santifique, então? E se, então, viva uma vida reta? E se, então, tome sua cruz hoje?
Entendeu? Porque se essa posição teológica, e eu falo aqui, estou abrindo meu coração, eu creio totalmente no pré-tribulacionismo, mas alguns creem nisso. Então, por isso que é tempo de buscar ao Senhor. E dentro dessa nossa conversa, que a gente já esteve no domingo, tem aquela questão. Por isso que vem aquelas questões. Olha, uma vez salvo, salvo para sempre, pastor. Né? O contrário disso, não, salvação eu posso perder. Eu também já vou falar a minha posição teológica nisso. Eu não creio que a salvação você perde como se perde um dinheiro na rua. Perdi a chave. Não, eu não creio que é assim. Ai, você cometeu um pecado, perdi. Ai, meu Deus, eu não preciso mentir. Não, eu creio que o desviar é um processo. Mas é um processo que muita gente está seguindo. Que muita gente está embarcando nisso. Mesmo indo na igreja, muita gente. E aí, irmãos, nós que estamos vendo isso, nós temos que ser voz profética. Ah, mas não vai gostar de mim. Tá bom, mas o sangue não está nas minhas costas. Eu falei aquilo que tinha que falar. Ah, pastor, vamos amar. Amar é falar a verdade. Em amor, mas é falar a verdade. Se você não fala a verdade para uma pessoa, e ela precisa escutar a verdade da palavra, não é a sua verdade, tá? Não é a minha verdade, é a verdade da palavra. Se você não fala em relação a uma pessoa que está indo num caminho errado, ah, mas se eu falar, ela não vai gostar de mim, vai cortar relacionamento comigo. Irmão, para com isso. Nós não estamos mais nesse tempo. Fale a verdade. Ela pode fazer bico para você, mas quando deitar no travesseiro, o Espírito Santo vai usar aquelas palavras e ó, aqui, ó. Não é verdade? É. Por quê? Nós estamos nos últimos tempos. Eu quero frisar isso. Deus, ele é amor. É. Deus é fogo consumidor. Também. Deus é justiça. Também. Amém? O nosso Deus tem características e nenhuma delas anula a outra. É um todo. Deus não é um pai bonachão que deixa você fazer qualquer coisa. Às vezes nós temos um entendimento que é assim, se nós pegarmos o jeitinho de Deus, Ele vai passar a mão na minha cabeça em relação a da outra pessoa. Senhor, o Senhor sabe como eu sofro tanto. Não, querido, Deus, ele é justo, ele trata todos nós da mesma maneira. Se ele estabelecer um padrão para a fé, todo mundo vai ter que entrar, se quer receber. Se ele estabelecer um padrão para a justiça, todo mundo vai ter que entrar. Amém, queridos? Por quê? Deus não tem filhos prediletos. Ama todos. Amém, queridos? Pastor, mas eu quero viver pela minha vontade, eu quero fazer a minha vontade. Esse negócio de cruz, de negar a si mesmo, é uma escolha. É uma escolha. Então, continuando nesse assunto, eu quero ler novamente Filipenses capítulo 2, versos 12 a 13. Agora eu vou começar a pregação. Porque eu tenho que fazer aquela introdução, né? Aquele link. Filipenses 2, 12 e 13. Dois, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, eu falei desse texto no domingo,
desenvolvei a vossa salvação. Fala assim comigo: a minha salvação precisa ser desenvolvida. Aí ele fala algo interessante em desenvolver essa salvação. Ele fala assim: com temor e tremor. Isso fala de um respeito. Deus é meu pai, sim. Mas às vezes essa geração que nós nos incluímos, quer dar tapa na cara de pai. Não é assim. Acha que faz qualquer coisa porque é pai. Né? A gente está numa geração, gente, eu fico muito preocupado, fazendo um parênteses, dessa nova geração que está vindo. E olha só, não é nada contra os jovens, tá? Que eu me incluo nessa geração, sou jovem. Mas eu fico muito preocupado dessa geração, eu vou fazer um parênteses, que, por exemplo, no tempo do meu pai, tempo do Beto, assim, as pessoas honravam pai e mãe. Bênção pai, bênção mãe. Não é que isso tem que ser, mas entende? Bênção pai, bênção mãe. Eu entendo que naturalmente todos nós tivemos momentos. Você vê, você tem talvez um momento de rebeldia. Isso até psicologicamente você consegue entender. Um momento de rebeldia. Tem um momento na nossa vida que a gente fica mais rebelde, adolescente, jovem. E depois, quando você tem filho, você vai ver que tua mãe e teu pai estavam certos. Aí você volta. Você começa a valorizar as outras coisas. Isso é normal. Mas eu fico com medo dessa geração que tem tudo na mão, que não honra, que está sendo ensinada, não por os pais, muitas das vezes, eles não estão se apercebendo disso, estão sendo enganados. Aí eu falo, está sendo ensinada pelo Satanás a não honrar pai e mãe, a não viver uma vida de honra. Fico daqui a 20 anos, gente. Por isso que eu creio que Jesus está voltando. Daqui a 20 anos, se bobear, é um matando o outro. Então, assim, eu fico muito preocupado com isso. Por isso que a Bíblia fala aqui, desenvolver, quando a gente desenvolve, voltando ao assunto, fechando parênteses, a nossa salvação, e fala de temor e tremor, significa que não é tão fácil assim algumas coisas. Nós precisamos respeitar o Deus que nós servimos, amém? Nós precisamos honrá-lo. Nós precisamos muitas das vezes negar a nós mesmos, isso é. Aí ele fala no verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Porque se a gente pela fé obedecer ao Senhor e desenvolver a nossa salvação, mesmo em momentos de temores e tremores, Deus ele vai nos sustentar, Deus ele vai nos ajudar, e ele, como diz aqui, ó, ele vai operar em nós esse querer e esse realizar. Mas antes de querer e realizar, tem o passo de fé. Eu vou seguir o meu Senhor. Porque muitas das vezes nós começamos a seguir o Senhor sem querer. Quem assim, livre e espontânea vontade, acordei com uma vontade imensa de tomar minha cruz, de negar a minha mesmo. Você não acorda assim, com uma vontade imensa de negar a mim mesmo. Não, você faz isso porque você ama o Senhor com temor e tremor. E Deus ele opera em nós esse querer e realizar. Nós estamos aqui, querido, porque nós estamos desenvolvendo a salvação. Porque nós vemos a volta de Jesus. Nós cremos no arrebatamento. Nós cremos num governo de paz, sempre eterno. Nós não dependemos só desse governo, do governo humano. Nós cremos nisso, visualizamos isso, queremos pregar isso para essa geração. Mas temos que desenvolver essa salvação. Por quê? Porque temos visto muitas pessoas que não estão nem aí para isso. Pessoas que acontecem coisas, pastor me olhou,
vou sair da igreja. Fez assim, vou sair da igreja. Vivendo uma vida para si mesmo, de não se negar. E querido, vai sofrer consequências da sua escolha. Pastor, você está me mandando maldição, praga. Não, querido. A vida, eu falo isso com minha esposa, falo isso com as minhas filhas. A vida é uma escolha. Porém, escolhas têm consequências. Nós temos o livre-arbítrio e foi caro demais para Jesus na cruz do Calvário, para que esse poder da escolha voltasse. Porém, toda escolha tem uma consequência. E Deus não vai passar a mão na minha cabeça nem na tua, se nós tomarmos escolhas erradas. Aí nós vamos ter que voltar no caminho, nos arrepender, porque esse é o caminho do Evangelho. Confessar o nosso pecado, nos arrepender e voltar a seguir. Deus, ele tinha pego o povo de Israel com um percurso de dias, querido, para a terra de Canaã, terra prometida. Porém, o povo não obedeceu, tomou atitude errada e toda uma geração morreu depois de percorrer 40 anos. E uma outra geração que nasceu do deserto que entrou na terra prometida. Deus mudou? Não, é o mesmo caráter. Deus não amava aquelas pessoas. Amava, mas elas tiveram uma escolha. Há momentos da nossa vida que são cruciais. Toda a nossa vida é feita de escolhas, porém há momentos da nossa vida que são cruciais. Que se você der aquela escolha certa, aquilo que estava muito prometido há muito tempo, parece que ele começa a vir na tua vida. Mas se você der naquele momento uma escolha errada, você fica andando no deserto. Amém? Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, Romanos 11. Vamos aprofundar um pouquinho, nós temos 15 minutos. Romanos 11, 20 e 23. Romanos 11. Romanos 11. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amém? Mas uma vez salvo para sempre, agora eu posso viver a minha vida e... Não. Pelo ensino bíblico, aqui em Romanos capítulo 11, Paulo ele começou falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel, chamado povo escolhido de Deus. E Paulo estava falando assim para eles, olha, esse povo por causa da incredulidade, e comparou aquele povo como uma árvore. E por causa da incredulidade, eles criaram ramos naturais, foram quebrados. Ou porque eles não acreditaram no Messias, acreditaram em Jesus, foram quebrados. Dentro desse contexto, aí Paulo ele fala lá no versículo 20. Bem, pela sua incredulidade, ele está falando sobre o povo de Israel, foram quebrados. Tu, porém, esse tu, porém, agora é a nós, igreja, gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, tá bom? Mas aceitamos a Jesus, fazemos parte da igreja. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Como que a gente está firme? Mas não é uma fé que uma vez você teve e acabou. Até porque a vida do justo é o justo viverá pela... É fé para salvação, fé para viver uma vida de crente, fé para... Amém? Aí ele fala assim, tu mediante a fé está firme, não te ensoberbeças. Não fique batendo no peito. Eu estou salvo, posso fazer o que eu quiser. Meu pai é crente, minha mãe é crente, meu avô é crente. Eu sou crente. Jesus ele tem, né? Não dá para subir nos pés dos meus pais, da minha esposa,
meu marido, meu filho, amém? É cada um por si nisso. Olha só o que ele fala, não te soberbeza, mas tema. Porque se Deus, verso 21, não poupou os ramos naturais, aí está falando dos judeus, também não te poupará. Que isso, Jesus? Aí ele continua. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Esse com os que caíram não foi aquela pessoa que tropeçou, não viu a pedra, tropeçou. Caíram da fé, da incredulidade. Foram tomando atitudes e atitudes incrédulas. Atitudes imundanas, até um ponto que caíram. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se é o quê? Uma condição, né, gente? Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Uau, que isso? Parece que é uma vida que você tem que ter, e eu também, com Deus. É verdade ou não é? Aí eles falam, versículo 23. Eles também, aqueles que caíram, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados de novo nessa mesma árvore, pois Deus é poderoso para o enxertar de novo. Então, nós vemos que a fé, ela é uma fé para a salvação inicial, nós nascemos de novo pela fé, mas a fé também nos garante salvos. Por isso que nós temos que pregar essa verdade para as pessoas. Se você está falando algo diferente disso para as pessoas, falando que no final tudo vai dar certo, para com isso, irmãos. Já viu aquele negócio assim? Não deu certo, que ainda não chegou no final. Tudo vai dar certo. E a pessoa não está fazendo nada para que isso, né? Está vivendo uma vida, deixa a vida me levar, leva eu, deixando a vida levar, se envolvendo no pecado. Não, gente. Pessoas que estavam com a gente, estão no pecado hoje, nós temos que ser voz profética sim. Se conserta, rapaz. Senão para onde que tu vai? Por quê? Porque a fé é que nos mantém nessa árvore. Você pode dar glória a Deus? A fé é que te mantém nessa salvação. Agora, a incredulidade te corta. E Deus não tem filho predileto. Bondade e severidade. Segundo Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2. (20 e 22). Portanto, se depois de terem escapado, capítulo 2, verso 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. De quem ele está falando aqui? Gente, de pessoas que nasceram de novo, provavelmente cheia do Espírito Santo, mas começaram a dar crédito para o pecado, começaram a se envolver, se deixar, como diz aqui, ó, mesmo depois de eles terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, se deixaram que Satanás enredar, passar a rede neles, de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Sabe uma coisa mais triste? Desviado. Eu já vi pessoas desviadas que vão mais fundo do que uma pessoa que nunca, sempre foi incrédula. Parece que ela vai mais fundo. Parece que tem mais capeta ali. Aí olha como que continua. Pois
melhor, olha o que a Bíblia fala, lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Que coisa horrível, né? Imagina aquele cão. Depois que ele ele come aquilo de novo. É isso que está falando. Mas estamos pregando a palavra. Pessoas que se desviam do caminho de Deus é comer comida suja como o cão come. Nós precisamos ser voz profética para elas. Hebreus capítulo 6, verso 4. Seis, 4 a 8. É possível, pois, que aqui é impossível. Não é possível, não. E aí, que texto terrível. Eu posso falar até para você. Eu não te sei explicar toda a profundidade desse texto. Em que nível essa pessoa chegou. Primeiro vamos ler, né? Hebreus 6, 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, olha a sequência, provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? O que é o dom celestial, gente? Espírito Santo. Ele é o dom. Amém? Lembra de Atos, capítulo 2? Espírito Santo. Então essa pessoa recebeu, foi cheia do Espírito Santo. Dom celestial. E se tornaram, aí ele fala, participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se essa mesma terra, ele faz uma comparação, produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Gente, é sério as coisas. Eu não posso, por um amor que não é bíblico, rasgar textos como esse, que foram escritos para a igreja. Por isso, pastor, mas é que isso significa que eu não tenho que pregar para o desviado? Não, a gente tem que pregar para o desviado, porque eu não sei qual é o nível que fala aqui. Mas há um nível em que a pessoa se torna impossível voltar. Há um lugar de desvio em que a pessoa se fica impossível dela voltar. Isso não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Por isso que nós temos que ser voz profética. Isso assim tem me incomodado no meu coração, falar a verdade em amor para as pessoas. Ser voz profética. Pastor, talvez quando eu falo isso você pensa em 1, 2, 3, 4, é normal, mas que nós precisamos ser voz profética. Isso está escrito. Outro texto, e esse a gente já falou, o último, Hebreus capítulo 10, e a gente comentou esse texto muito daqueles que não deixam de congregar. Deixar de congregar é um estágio para se desviar. Eu vou te falar novamente. Deixar de congregar é um estágio para se desviar. Então aqui teve pessoas que se deixaram de congregar, e lá no versículo 29, depois que ele fala sobre isso, ele fala: de quanto mais severo castigo julgai vós,
será considerado digno aquele que calcou, ele compara essas pessoas, aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Está falando a respeito dessas pessoas. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E esse texto o Júnior gostava muito, já escutava muito. Só que isso tem uma verdade. Às vezes tinha pessoas que usavam esse texto de uma maneira extrema, mas que é uma verdade, é verdade. Tem outra passagem que fala assim: olha, vocês temem aqueles que podem matar vocês? Não temam aqueles que podem matar vocês. Temam, entretanto, aqueles que, além de matar vocês, podem lançar vocês no inferno. Ele não estava falando do diabo, porque o diabo não tem esse poder de lançar ninguém, a gente. Mas Deus tem, mediante a nossa escolha. Amém? Por que eu estou falando isso? É tempo de pregar para toda pessoa que está desviada. Vamos começar desse lugar. Aquele desviado, aquele jovem desviado, aquela pessoa desviada. E eu não falo isso para vocês passar a mão no pecado. Isso não ajuda. Vamos lá, vamos voltar. Isso não ajuda. Se a pessoa voltar de qualquer maneira, é tempo de nós sermos voz profética para essas pessoas que estão desviadas. Pastor, na minha casa, seja a voz profética. Pegue a palavra, mostre a palavra. Deixa a palavra fazer o trabalho da palavra. Cara, o que você quer? Você quer o inferno? Tá sendo gravado? Abençoo vocês em nome de Jesus. Corta.